Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo da Palavra de Deus. Vamos ler em Juízes, no capítulo 4. Convido você para pegar sua Bíblia e vamos junto fazermos esta leitura do capítulo 4 do livro de Juízes. Esse é um estudo minucioso onde nós comentamos versículo por versículo, capítulo por capítulo. É um estudo bíblico que nós estamos realizando aqui no nosso canal, independentemente de qualquer seita religiosa. Então, se você quer ter conhecimento da palavra de Deus, este é o canal que você vai crescer espiritualmente, você e Deus. Então, eu convido você, pegue a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia na sua casa, e vamos juntos fazermos essa leitura do capítulo 4 do livro de Juízes, que nos diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois que Eude faleceu. Só para vocês, para trazer à tona, né, trazer à mente de vocês, o Deus, ele estava sempre ressuscitando um líder para que o povo de Israel continuasse, né, vivo entre aquelas nações. Que o povo de Israel, eles eram muito rebeldes. Então, quando Josué faleceu, Deus, ele enviou vários libertadores, né, juízes, para que conseguisse levar adiante aquele povo de Israel. Só que o povo de Israel, Deus suscitava, né, juízes, líderes espirituais para guiar eles, mas eles, quando aquele líder morria, eles voltavam a pecar, eles faziam coisas ruins aos olhos de Deus. E isso foi acontecendo, passando por gerações a gerações. E aqui acontece, no capítulo 4, que aconteceu isso também, né? Que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois que Eude morreu. Eude morreu e eles, né, ficaram sem juízes. E durante esse intervalo que eles estavam sem juízes, sem um líder espiritual, eles voltaram, né, a fazer mal aos olhos do Senhor. Depois que Eude faleceu, tá vendo? E o Senhor entregou-os nas mãos de Jabim, o rei de Canaã, que reinava em Hazor. Cícera era o comandante do seu exército, e ele morava em Harosete Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porque ele tinha 900 carros de ferro, e 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Olha só, o rei de Canaã, ele tinha 900 carros de ferro. Desde aquela época, olha a época que nós estamos vivendo, né? Já existiam carros de ferro. Já existiam aqueles carros, né? Eu acho que carro de ferro era como aqueles carros do exército, né? Todo blindado. Então, eles já existiam isso. E esse rei tinha 900 carros de ferro. Isso aqui, irmãos, se você parar para pensar, essa época aqui é época antes de Jesus, olha, muitos anos. Muitos anos antes de Jesus. Se você acha que Jesus ficou bem para trás e ficou que a gente nem conhece, né? Se você for procurar na história, né, o passado de como surgiu tudo isso, você não encontra mais. Nem da época de Jesus você não encontra. Talvez você fale, lá em Israel tem muitos achados, tem muitos isso. Tem muitos issos. A verdade é isso. Tem muitos issos. Pessoas, né, que querem, né, enganar a população e fala, isso aqui foi o túmulo de Jesus, isso aqui era isso aqui. Mas para mim, no meu modo de pensar, porque tantos terremotos que já houve, tantas guerras que já houve naquela época, naquela região lá, e falar que aquilo ali era, então isso aí para mim é abobrinha. Eu nem dou ouvido, sinceramente, eu não dou ouvido não, porque muitas coisas aconteceram, né, irmãos? Muitas coisas aconteceram. Na sua cidade mesmo. Se você vê na sua cidade onde você mora, eu nem vou falar há muito tempo, eu vou falar uns 100 anos, né? Não vou colocar há muitos anos, uns 100 anos atrás. Veja como que era a sua cidade.
há 100 anos atrás. Aí você estuda o que é hoje a sua cidade. Todo dia a cidade muda, todo dia as coisas mudam. E às vezes, e aquele tempo, né, também não tinha tanto escritos, né, como tem nos dias de hoje, né? Então, tantas fotografias, tanto não existia isso. Então existia, assim, tudo que acontece, que eles falam que da época de Jesus, eu não creio, não creio. Eu sou muito, nessa aí eu sou muito ateísta, assim. Nessa parte aí eu sou muito ateísta, falar que Jesus nasceu lá naquele túmulo, onde eles falam lá em Israel que Jesus nasceu. Eu não acredito. Porque aqui mesmo, nessa época aqui de Moisés, que esse povo aqui estava andando naquela região ali, havia muita guerra, era só guerra. Nunca tiveram paz. A guerra, ela destrói. A guerra faz uma destruição total. Só que as pessoas pegam os escritos da Bíblia e querem, né, fazer uma forma igual aos escritos da Bíblia. Mas não é a realidade. Para mim não é. Não me convence. Mas vamos lá, né? E os filhos, aí é que fala, clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porque ele tinha 900 carros de ferro e 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Aqui observa que depois de 20 anos, eles estavam, né, esse rei Cícera, ele estava escravizando Israel. Israel voltou a ser escravo, porque não obedeceu a palavra de Deus. Os filhos de Israel não obedeceram. E Débora, profetisa, mulher de Lapidode, era juíza de Israel naquele tempo, e morava debaixo das tamareiras de Débora, entre Ramá e Betel, na montanha de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela para serem julgados. E enviou e chamou Baraque, o filho de Abinoão, de Guedes, Naphtali, e disse-lhe, porventura não ordenou o Senhor, Deus de Israel, dizendo, vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e o darei em tua mão. E disse-lhe Baraque, se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela, certamente irei contigo, porque não será a tua honra no caminho que percorres, pois na mão de uma mulher entregará o Senhor a Cícera. E Débora se levantou e foi ter com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e subiu a pé com 10.000 homens, e Débora subiu com eles. E Éber, o queneu, dos filhos de Rababe, sogro de Moisés, que se havia separado dos queneus, estendeu suas tendas até o carvalho de Zamim, que está junto a Guedes, e avistaram a Cícera que Baraque, e avisaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao monte de Rabor. E Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Harosete, Ragoim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor deu Cícera em tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? E Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens atrás deles. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque, e Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete, Ragoim, e todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, não sobrou sequer um. Porém, Cícera fugiu a pé à tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, porque havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e a casa de Éber, o queneu.
E Jael saiu ao encontro de Cícera e lhe disse: Entra, meu senhor, entra, a mim não temas. E ele entrou em sua tenda e ela o cobriu com cobertor. E disse a ela: Dá-me, por favor, de beber um pouco de água, porque tenho sede. E ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: Fica junto à porta, e se alguém vier e te perguntar e disser: há aqui alguém? Então responde: não. E Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e pegou em sua mão um martelo e foi a ele em silêncio e lhe cravou a estaca na fonte e o pregou em terra. E ele estava num sono profundo e cansado e ele morreu. E eis que, seguindo Baraque a Cícera, Jael saiu ao encontro dele e lhe disse: Vem e te mostrarei o homem que procuras. E veio a ela, e eis que Cícera jazia morto com a estaca em sua fonte. Assim Deus subjugou naquele dia Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel cada vez mais pesada sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram Jabim, rei de Canaã. Observa aqui que tem muitos pastores, irmãos, que proíbem mulheres pregar, mulheres ser pastoras, né? Infelizmente, não conhece a palavra de Deus, fala abobrinha, para mim falar abobrinha. Esses pastores não conhecem a palavra de Deus, não tem nenhum temor, nenhum tremor com Deus. A verdade é essa. Porque Deus não escolhe quem Ele quer agir. Não escolhe se é homem, se é mulher. A Bíblia, ela é bem categórica. Quando Deus, Ele escolheu a Débora, né, para livrar Israel. Deus escolheu Ana para o nascimento de Samuel, que Samuel livrou também Israel, que logo na frente a gente vai ver isso. Deus escolheu Esther para livrar também o povo de Israel. Também nós iremos ver essa história. Deus escolheu Maria para ser mãe de Jesus. Deus escolheu tantas e outras mulheres para o trabalho dele. Deus escreveu nos 10 mandamentos que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Infelizmente, irmãos, infelizmente, quando um pastor fala que mulher não é para mulher, só é para cozinha, mulher não é para trabalho, é uma ignorância, é uma estupidez tamanha. Não tem noção do que está falando. Para mim, esse pastor não tem, assim, voz ativa para nada. Porque se você não conhece o mínimo da palavra de Deus, como que você se considera um pastor? É uma ignorância muito grande, muito grande. Porque aqui é bem categórico, Deus foi bem categórico. Que quem matou foi Jael. Foi quem? Foi uma mulher. Jael era uma mulher. Ela matou. E quem deu? E quem venceu a guerra, uma guerra, foi Débora. Agora, falar que Deus não usa as mulheres. Aqui no meu canal mesmo, eu já fui muito criticada por isso. São pessoas ignorantes, são pessoas que não têm, são as pessoas estúpidas nesse sentido. Totalmente ignorantes da palavra de Deus. Então, fica aí, se você é uma pessoa assim, comece a mudar a sua mente. Deus não faz acepção de pessoas. Deus trabalha com todo mundo. Quantas mulheres de Deus que têm um ministério tremendo. Quantas mulheres que têm ministério bem melhor, bem maior do que homens. Que Deus que está na frente de trabalho. E agora tem certas religiões, tem certas denominações evangélicas que não aceitam. Então, vamos parar com isso, né? Vamos parar com isso. Se você tem essa mentalidade, para com isso. Em nome de Jesus, para com isso. Porque Deus não escolhe quem Ele quer usar. Ele não escolhe. É como eu já falei aqui no canal.
Ele usa qualquer coisa. Ele usa qualquer coisa. Ele usa o tempo, ele usa animais, ele usa planta. Você não lembra do que aconteceu com o Jonas? Uma aboboreira. Ele usou uma aboboreira. Então, ele usa qualquer coisa. Quando eu falo para vocês, gente, Deus usa qualquer coisa. Tudo é dele. A terra foi feita por ele. Como que eu não vou usar, se você é o dono da sua casa? Como que você não vai usar alguns instrumentos na sua casa? Você usa tudo. Tudo que está dentro da sua casa, você usa. Tudo, tudo, tudo. Talvez você fale, eu não uso nada, eu não uso aquela coisa que você acha que não tem validade nenhuma, é o que tem muita validade. Então, deixo aí esse estudo para nós, né? Um estudo maravilhoso que Deus mostra, né? Ele, assim, joga na cara, né? Ainda tem gente que não entende, que não vê, não enxerga, ainda fica falando abobrinha em certos comentários no YouTube, nas igrejas, né? Falando que mulher não pode pregar, que mulher não pode ser pastora. Eu fui escolhida como pastora, eu fui ungida, não fui ungida por homens, eu fui ungida por Deus. Para você ter uma noção, eu fui ungida por Deus, não foi homem que me ungiu, não foi. Quem conhece a minha história sabe, aqui no meu canal eu já tenho na minha história contada. Então, irmãos, é uma coisa maravilhosa quando você é ungida por Deus. Então, que Deus abençoe vocês. Acabamos de ler o capítulo 4. Eu convido você gostou? Fala aí pra gente, gostou? Se você gostou, dá joinha, comenta. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre o canal, se você também tiver alguma crítica, né? Porque tem pessoas que gostam de criticar, mas eu recebo tudo. Eu recebo tudo para a glória de Deus, porque a gente vai, né, nos aperfeiçoando, né? Se você tem alguma dúvida, se você acha que isso é errado, mas está dentro da palavra, tá bom? Aí eu te responderei, porque às vezes você fica com aquela dúvida, será que é certo, será que não é? Eu respondo dentro da palavra de Deus. E a palavra de Deus é a palavra, né, santa e poderosa que nos edifica espiritualmente. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, compartilha para todo mundo que você conhece e que você quiser, né? Que Deus abençoe a todos nós e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.